Fala galera do canal da Wave, sejam bem-vindos aqui a mais um conteúdo. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer cortes para podcast, beleza? Bom, eu já estou com o meu vídeo baixado aqui, então eu vou entrar pelo CapCut, porque eu faço todas essas edições de forma mobile, beleza? Vamos estar entrando aqui e selecionar o vídeo. No caso, esse vídeo aqui é um vídeo do Igor Fina, de ontem, com o Fernando Sardinha. Então, agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir atrás do momento que a gente vai querer para o corte. Então, vamos seguir a nossa cena aqui com o som, para dar uma olhada no que a gente quer selecionar, beleza? Vou estar aqui procurando algum momento que eles estão dando risada, porque o meu canal é mais voltado para comédia, então eu vou fazer alguma coisa desse gênero. Que eles estão falando do Cariani, porque eu já assisti esse corte antes e fiz um conteúdo dele também. Então eu vou selecionar algum outro momento. Bom, aqui ele tá falando do momento que ele fez uma tatuagem, que ele faz uma brincadeira com o Renato Cariani, porque ele imita o Cariani. E, enfim, pra quem acompanha o trabalho dele sabe que é uma das melhores imitações dele. Eu acho que o público que curte ele vai gostar disso também. Então essa vai ser a lógica que eu tô usando de pensamento, beleza? Aqui ele começa a falar da tatuagem. Beleza, a gente já selecionou o corte está com 16 segundos. Para alongar um pouco mais ele não ficar tão curto, eu também vou usar alguns congelamentos que eu vou mostrar aqui para vocês e algumas trilhas que eu já tenho aqui que eu acho engraçadas ou que casam com o momento, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, ativar a proporção de aspecto. O corte está horizontal e a gente vai fazer um corte vertical para Reels, Shorts e afins. Então proporção de aspecto e TikTok, beleza? 9:16. O segundo passo, que eu acho muito importante, é o corte de câmera. Então, toda vez que a câmera for para outra pessoa que está falando, a gente vai cortar junto com ela, porque senão a proporção vai ficar, não vai ficar equilibrada, tá? Ela vai, você vai deixar ela centralizada para um, mas ela não vai estar tão centralizada para o outro. Então, a gente vai fazendo o corte de câmera para deixar justamente equilibrado. Então, vamos selecionar os momentos de corte. Aqui, cortou a câmera uma vez, então a gente vai cortar, dividir. Vamos procurar o momento que ele vai voltar. Aqui ele voltou, vamos cortar de novo, trocou para o Igor, então mais um corte. Aqui ele corta para o principal. Nesse momento, quando ela vai para a câmera principal, eu gosto de cortar nos momentos que as pessoas estão falando e manter a câmera nelas. O problema aqui é que acaba perdendo um pouco de resolução, tá? Porque a gente vai ter que aproximar muito para cortar logotipo ou esse QR Code que está do lado esquerdo. Então aqui nesse momento o Sardinha e o Igor Fina estão falando juntos, tá? Isso vai facilitar um pouco pra gente. Vamos ver quando o Igor vai falar. Aqui ele começa a falar, vou dar mais um corte e vou voltar para eles que eles estão rindo, beleza? Então vamos lá, ajustar tudo agora, de uma vez. Eu preferia ajustando tudo de uma vez, tá? Eu recomendo sempre que ficar essa bordinha azul aqui e ela encosta, seria aqui a margem de segurança. Mas para alguns vídeos que eu estou renderizando, tá dando problema de ficar aquele risquinho preto em cima porque ainda não chegou no final, então eu tô passando um pouquinho do final, beleza? Vamos lá fazer isso agora e reenquadrar todos, tá? Tranquilo, beleza, beleza. Então aqui eu vou aproveitar aquele corte da direita, igual eu falei para vocês, repara que perde um pouco da resolução, porque como eu falei, para a gente cortar logotipo, essas coisas, a gente vai acabar perdendo um pouquinho de resolução. Aqui o Igor está falando, e esse caso dele aqui é o que a gente mais perde resolução, porque ó, quanto tem que aproximar, tá vendo? E volta pro Sardinha e pro Igor Fina aqui novamente. Beleza, vou dar mais uma reenquadrada, maravilha. Vamos dar uma conferida agora, pessoal, no corte de câmera, tá? Viu que dá essa piscada na tela aqui? Isso daqui é aquele reenquadramento que eu tinha falado para vocês que daria possivelmente um problema. Normalmente a gente não tem nada que afete no áudio, tá? Mas a gente vem no limite aqui que ele vai deixar a gente cortar, que seria mais ou menos 0,1. E ele já vai consertar isso aí, ó, tá vendo? Agora ele já parou de piscar, então vamos olhar para os próximos, ó. Teve de novo, a gente dá só uma afastadinha, ó. Calma aí, vamos resolver. Não, tá vendo? Vamos ver exatamente o momento aqui, eu vou preferir cortar.
Mas viu, é 0.1 até 0.0 ele deixa, que é uma quantidade mínima de frames ali. Acho que não chega a dar 30, tá? Mas é uma quantidade mínima que ele exige para poder cortar, senão ele não corta. Vamos ver aqui, novamente. Ó, aqui a gente teve, aqui cortou, que ó, já é uma quantidade razoável de frame. Então aqui eu vou preferir cortar e manter. Tá vendo? Centralizar, ó, como ficou melhor. E aqui, ele de novo está com uma quantidade maior de frames, ele está em torno de 20. Quando for muita informação assim, de 20 a 30 frames, eu prefiro manter. A gente só centraliza de novo. Mas tem que ficar bem atento porque isso perde muito o dinamismo do vídeo. Beleza. Aí. Não tá 100%, tá vendo que ele tá dando esse salto aqui? Ah, o que que tá faltando? É zoom. Então eu vou dar um pouquinho mais de zoom aqui e acertar. Ó. O salto já ficou bem menor. Vamos ver pro próximo aqui. Próximo corte, próximo corte. Vamos ver se o salto tá muito grande. Não, ficou perfeito. Beleza. Tranquilo, galera. Agora, para me ajudar a me guiar, o próximo passo que eu faço são as legendas automáticas. Eu gosto de escolher, tem uma que eu já deixo até meio de padrão, que é essa daqui, tá? Essa legenda, para mim, ela é bem dinâmica. Eu gosto muito do jeito que ela surge. E como é palavra a palavra, ela prende muito a pessoa na tela, que é algo que eu procuro sempre deixar a pessoa presa na legenda e nas imagens de apoio. Isso vai tornar seu corte muito mais original. Então, agora nesse momento a gente vai fazer uma coisa, porque essa legenda ela tem um problema com a acentuação. Vamos ver se ela vai mostrar aqui, para eu dar o exemplo para vocês. Mas o aqui, beleza. Aqui fica claro o exemplo. Quando você tem acento com esse tipo de legenda que eu escolhi, ela sempre vai ficar menor, ela tem esse bugzinho. Então a gente troca a fonte, tá? A fonte que eu recomendo e que eu uso sempre é a Montra, que tá até salvo aqui, tá? Pronto, já conserta. Vou aumentar ela um pouquinho. Próximo passo que eu vou fazer é dar mais uma olhada em como a legenda ficou, se ela não tá tapando muito o rosto de ninguém. Aqui tem que corrigir a legenda, que ele tá falando do Crazy Sliced. Do Crazy do Sliced, tá? Eu gosto de corrigir Uncrownable. Como é zoando o Cariani aqui, ele fala errado e aí a gente vai escrever errado também, tá? Mas é Uncravable. Ó, tá de novo. Sliced. Uncredible. Aqui tá de novo. A gente vai corrigindo essas legendas. Eu vou até diminuir porque essa palavra é maior e aí eu não quero que ela fique tão grande assim na tela, tá? Ó, aqui é o Cariani que ele fala e a gente vai corrigir, tá? Cariani. Aqui eu vou adicionar um meme que eu já tenho pronto, um vídeo, tá? Deixa eu achar ele aqui, que ele vai estar um pouquinho mais pra cima. Beleza. E vocês podem ver, tá? Eu já vou ganhar alguns segundos aqui. Eu vou preferir usar ele e usar mais imagem de apoio. Eu estava pensando em congelar algumas coisas, mas eu vou mostrar o congelamento para vocês no final, como funciona, tá? Agora eu vou seguir caçando os B-rolls, que são os momentos, né? Que a gente vai fazer as imagens de apoio aqui por cima, beleza? Então agora eu vou caçar aqui. Tatuagem do Igor Fina, Cariani. A gente vai achar, né? Muito provavelmente. Aqui, ó. Maravilha. A gente vai achar. Isso daqui é uma dica importante do Google aí, ó. Você pode segurar a imagem apertada, tira o print, eu já aperto aqui na hora, para já subir com ela pronta, só para usar, tá? Essa é a tatuagem dele mesmo. Então, ó, o corte já tá feito. Beleza. E agora a gente vai usar a mesma lógica para o restante. Ó,
quando ele fala da tatuagem, eu fiz aqui, ó, camada, para adicionar uma imagem por cima, adicionar camada, fotos. Nesse caso, a imagem. Agora eu vou mostrar um negocinho aqui para vocês, uma dica. Para a imagem não ficar totalmente chapada e parada, a gente vai usar keyframes, que é para a gente sair de um ponto e ir para o outro. Então, no caso, essa é a entrada da imagem. Eu vou vir no canto direito aqui, ó, perto dessa seta. Vou adicionar um keyframe. Vou andar um pouquinho aqui, ó, até essa parte que fala ele merece e vou cortar, beleza? E agora eu vou puxar a imagem para o outro lado. Repara que ela vai ter movimento. Então, ó, quando ele falar, a imagem já vai entrar se movimentando. Beleza? Agora vamos procurar se a gente tem mais alguma imagem dele quando ele fez, ó. Quando eu fiz a tatuagem na coxa, ó. A gente achou a coxa dele aqui agora. Beleza. Vamos fazer um corte, que é cada vez mais para deixar real e literal do que ele tá falando. Então tudo que ele tá falando a gente tá demonstrando através de imagem, entendeu? Ó, quando eu fiz a tatuagem na coxa, ó, e depois eu vou corrigir para esse jeito que ele tá escrito aqui, ó. Beleza? A legenda, para ficar igualzinho o que ele tá falando, ó. Ó, vou trazer até um pouco mais para frente para ficar junto com o corte e não dar esse corte de câmera tão rápido, ó. Então beleza, ó. Beleza, agora vamos ver se tem um reels, alguma coisa que nem ele tá falando aqui, tá? Não, não tem. A famosa tatu, vamos ver se tem alguma coisa. Não, não tem. Beleza, então vamos pôr alguma imagem zoando ele agora, no caso. Essa daqui tá bem engraçada. Vou colocar essa daqui, no caso. Porque a gente ainda tá falando dele, né? Então eu tô usando meio que essa literalidade aí. E ele tava falando de tatuagem, então vamos fazer esse meme aqui dele. Postei um reel da tatuagem, exatamente, ó. O efeitinho da tatu, beleza. Cariani comentou o quê? Vamos ver o que ele vai falar. Beleza, o que que eu vou fazer? Agora eu vou usar um recurso de IA. Então eu vou pro ChatGPT criar uma imagem com balão de fala, tá? Pra ser alguma coisa zoando o Cariani. Eu sei que eu tenho uma foto dele salva aqui, que eu usei hoje. Então eu vou pedir pra IA criar essa imagem comigo. Quero que crie uma imagem do rapaz. Não vou falar o nome dele para eles não identificarem e falar, ah, é uma pessoa pública, você não pode criar imagem. Fica a dica aí. Com um balão de fala dizendo, você é doente. Beleza. E daqui a pouco ela vai me dar essa imagem de volta. Agora vamos voltar lá pro vídeo pra gente ver o que a gente tá fazendo ainda, tá? Pronto. Vai dar o timing certinho. Mostra os caras rindo, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar aqui e vou mostrar aquele congelar para vocês, tá? Então aqui no caso a gente tem esse efeito de congelar bem aqui no final do CapCut. Para que que ele serve? Ele vai congelar um frame, tá? Da pessoa, da onde a agulha vai estar. No caso aqui é o Igor rindo, que é uma coisa que eu quero porque ele fala, né? Esse negócio zoando Cariani. E é interessante a gente sempre clicar no final para congelar, para ele não sobrar nenhuma rebarbinha do vídeo e não ter aquela quebra de câmera contínua, tá? Beleza, ele sempre vai gerar 3 segundos. Então, ó, antes de vir aqui estão os dois rindo, eu vou fazer a mesma coisa. Antes do meme, eu coloquei uma imagem, agora eu vou colocar outra, tá? Então vamos de novo, congelar. Agora a gente tem as duas imagens aqui, ó, congeladas, certo? Aqui é a rebarbinha que eu falei pra vocês do vídeo. Não me atentei de não ficar no final. Vou ter que cortar. Vamos ver se ficou mais alguma aqui. Não, ficou, ó. Perfeito. Para não dar divergência na legenda também. Beleza? Tá. Aqui eles já estão
na imagem, eu vou colocar o Igor primeiro, o 3K. Eu vou pôr aproximadamente 1,5 segundos, então eu vou vir aqui na metade e vou cortar. E a mesma coisa para o outro, que ela sempre vai vir cravada em 3 segundos, então a gente põe 1,5 segundos. Eu vou fazer uma brincadeirinha com o zoom. Então, adicionei um keyframe de entrada, adicionei um keyframe de saída. No de saída, eu vou dar um zoom máximo aqui nele rindo. Aí, ó. E aqui a mesma coisa, só que dessa vez pra cara do Sardinha, porque quem falou foi o Igor Fina, né? Então, eu vou dar direto na cara do Vapo. E dessa vez eu vou fazer aqui o vídeo. Dessa vez eu vou fazer o zoom aqui no Sardinha, porque quem falou por último foi o Igor Fina, quem fez a piada foi ele. Então o zoom vai direto pra ele, pra mostrar ele dando risada no caso do Cariani aqui. Beleza? Aí, vamos ver como tá o produto. A hora que ele tá falando que o Cariani merece, ó, já temos a imagem, ó, você é doente, já vai falar exatamente o que ele tá falando ali, ó. E ele imita o Cariani, então fica legal a gente fazer essa personificação aqui. E vamos fazer o trabalho de zoom de novo, ó. Vamos aumentar a timeline. Ó, começa aqui o você, vamos junto com a legenda. Beleza, ó. Você é doente. Aqui eles já estão rindo. Eu vou cortar mais ou menos aqui, tá? Vai dar um 1,7 segundo. Beleza. Aqui eles já estão rachando o bico. E agora eu vou colocar um som, tá? Normalmente você pode baixar sons direto do TikTok, ou do Kawaii, ou do Instagram, enfim, da plataforma que você preferir. Quando você tiver esse vídeo já baixado, você vai vir em extrair e vai escolher o vídeo que você quer. Então eu vou olhar aqui algum vídeo que tenha um áudio que eu queira, por exemplo. Vamos ver aqui. Se eu tenho alguma coisa que quero do meu áudio. Eu vou colocar esse daqui. Beleza. Beleza. Bom, galera, para finalizar aqui, a gente só tem mais alguns passos, tá? Como eu já tinha congelado a tela, agora eu vou colocar um som para não ficar tão pesado assim, sem motivo nenhum. Então a gente vai caçar um vídeo aqui na galeria que tem aquele som da Vanessa da Mata. Esse aqui é um rapaz falando e depois começa a música. Então eu vou adiantar um pouco, porque eu acho que é mais ou menos por aqui. É mais ou menos por aqui mesmo. Beleza. Vamos puxar o som, tá? Então vamos colocar um pouquinho antes de congelar com um fade in, tá? Vamos pôr um fade in. E aqui dá essa. Ele para bem no Não Tem Mais Jeito, que é uma parte engraçada também. Que a galera tá zoando Cariani, né? Como a gente já vem falando no corte anteriormente. E para finalizar, eu vou colocar um filtro, tá? O filtro laranja azul é o que eu tenho usado em 100% em todos os cortes aqui, tá bom? Eu coloco até o final, dá uma boa diferenciação e vamos ver como ficou o vídeo até o final agora. Ó, uma coisa legal que a gente pode fazer também, só para terminar de fechar, é colocar um keyframe aqui, ó, em cada um para dar um zoom nesses momentos aqui, ó, tá vendo? Até entrar a imagem de apoio. Então aqui, antes da imagem de apoio, eu vou colocar um zoomzinho, tá vendo? E aqui ele já vai voltar. Então, olha a movimentação que ele vai fazer, ó. Você é doente, eles rindo, som, meme. O vídeo tá pronto. E agora a gente vai exportar, beleza? Quando eu tô exportando, normalmente eu coloco em 1080 para ficar um arquivo mais leve, taxa de quadros 30 fps. Desligo esse Ultra HD com IA, não tem necessidade, caso tivesse uma câmera lenta para ser usado, fluxo óptico. Então, nesse caso, está feito, a gente vai exportar ele. Vai demorar alguns segundos, é bem rápido, o arquivo tá bem leve, tá? Para fechar, tá em torno de 35 a 40 megas.
e aqui o seu vídeo já está pronto e finalizado. Beleza, galera? Esse é o conteúdo, galera, tá? Espero que tenham gostado. A gente vai procurar trazer mais coisas desse nicho aqui também dentro do canal da Wave. E se você curte fazer esse tipo de conteúdo, ou você é um editor de vídeo, a gente tem o Files Cortes Virais aqui da Wave, que vai ficar no link aqui embaixo do vídeo, que você vai poder contar com sound effects, overlays, memes e até cortes para você fazer seu próprio material já prontos. Então não deixe de dar uma olhada também no nosso pack e principalmente não deixe de se inscrever e dar sugestões de conteúdo pra gente aqui no canal da Wave. E aqui embaixo a gente vai deixar o link da nossa escola de audiovisual, a Aprenda Wave. Ela tem uma comunidade onde a gente tem muitas pessoas conversando e falando de assuntos de audiovisual todo dia. Então se você quer fazer parte dessa comunidade, não deixe de entrar aqui no nosso link.